Para quem gosta de frio, podemos dizer que essa semana foi uma semana bastante fria. Bastante gente surpresa em ver como pode a temperatura cair tão rápido de uma hora para outra. Algumas outras pessoas na expectativa de se iria nevar ou não. Ainda pessoas surpresas em como pode chegar o frio de forma tão intensa, até mesmo no estado do Mato Grosso, um estado onde a gente costuma ver altas temperaturas. Mas de qualquer forma foram dias de neve, dias de frio, dias de geada, temperaturas próximas a zero ou abaixo de zero. E isso me leva um pouco à reflexão sobre a quantas anda a nossa espiritualidade, a quantas anda o meu e o seu relacionamento com Deus, nesses tempos que estamos vivendo, nesses 5 meses que já não podemos mais nos encontrar de forma presencial. Se o seu relacionamento ainda pudesse ser medido em graus, talvez a gente sabe que não pode, mas se pudesse ser medido, que temperatura estaria marcando no termômetro da sua vida? Como está o seu relacionamento com Deus? Talvez frio como um dia de geada ou um dia de neve, ou ainda talvez quente como um dia de verão, onde quase não dá para parar no sol porque a força, o calor, a intensidade é muito forte. Ou talvez ainda morno. Um dia morno é aquele dia que quando nós colocamos casaco a gente começa a passar calor, mas quando a gente tira o casaco a gente está com frio. Geralmente as pessoas acabam se importando ou amando o frio ou amando o calor. Mas dias assim que a gente não sabe nem que roupa colocar, não é um dia tão agradável, não é um dia tão legal. É a mesma coisa quando a gente fala de comida. Nós ouvimos falar de pratos frios e pratos quentes. Mas é difícil ouvir falar de um prato morno. Da mesma forma, quando se fala de chás ou cafés, nós ouvimos falar de chás quentes e chás gelados, mas não chá morno. E por falar em morno, ontem de manhã, quando eu abri o Facebook, eu vi algumas postagens e uma delas falava de lugares incríveis para serem visitados ao redor do mundo. E um desses lugares se chama Pamukkale. Pamukkale é o nome desse lugar e eu fui pesquisar onde fica isso e um pouco mais sobre esse lugar, porque as fotos eram bonitas. E eu descobri que ele fica lá na Turquia. E lá nos tempos bíblicos, pesquisando um pouco mais, eu descobri que essa cidade se chamava Hierápolis. Essa cidade, então, ela era conhecida pelas suas águas termais, águas quentes, e que, segundo o povo, naquela época, essas águas elas tinham poderes medicinais, capazes de curar alguns tipos de doenças. Por outro lado, perto de Hierápolis havia a cidade de Colosso, que era uma cidade conhecida por ter águas geladas que desciam das montanhas, uma água que era agradável para se tomar. E no meio do caminho, então, nós encontrávamos a cidade de Laodiceia. E a cidade de Laodiceia ela não tinha abastecimento próprio de água, então, embora fosse um rico centro comercial, com ruas pavimentadas e uma localização privilegiada, acontecia que não havia suprimento de água. O que eles tinham que fazer, então, era pegar a água das cidades vizinhas e passar por tubulações até chegar à cidade de Laodiceia. Uma das cidades da qual se captava água era Hierápolis, que tinha águas quentes, mas conforme a água ia passando no encanamento, então essa água ia amornando e esfriando, e quando chegava em Laodiceia a água estava morna já. E aí o que acontece? Em outras palavras, a água de Hierápolis era uma água quente, com propriedades medicinais, curativas. A cidade de Colosso, uma água refrescante, mas a cidade de Laodiceia tinha uma água morna, uma água que causava náusea, vômito às pessoas que consumiam dessa água. E é pensando nesse contexto, então, que uma carta é escrita lá no livro de Apocalipse à comunidade de Laodiceia. Parece que por lá, nessa comunidade, o clima não estava tão agradável. Afinal de contas, os membros dessa comunidade eram considerados nem pessoas frias e nem pessoas quentes. E aí o próprio texto vai dizer em Apocalipse 3, conheço as tuas obras. É como se Deus estivesse falando para aquela comunidade, eu conheço as tuas obras e sei que não és nem frio e nem quente.
Quem dera fosses frio ou quente, diz o Senhor diante dessa comunidade. Ele conhece muito bem essa comunidade, conhece os seus membros, conhece e sabe que essa comunidade é uma comunidade morna, uma comunidade que vive apenas os seus próprios interesses e busca apenas a riqueza. E o texto diz: quem dera fosse frio ou quente. Naquela época, a água fria era uma água muito valorizada, afinal de contas, um lugar quente. As águas frias eram sinais de refrigério, sinais de refresco. Por outro lado, a água quente também tinha essa visão de ser uma água medicinal, uma água que podia trazer cura às pessoas. Mas uma água morna, quem valoriza uma água morna? Assim era a comunidade de Laodiceia. Eles estavam apenas mornos, cuidando apenas em conseguir mais riquezas, achando que isso era tudo. E isso tudo me causa nojo, diz o Senhor, a tal ponto que estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E aí o texto continua dizendo: e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. De fato, uma igreja que chega no fundo do poço, uma igreja onde as coisas iam de mal a pior e viviam a falsa ilusão de que tudo estava bem, achando que tudo estava às mil maravilhas, com os seus bens, com as suas riquezas, e esqueciam Jesus Cristo do lado de fora das suas vidas. E aí o texto vai dizer: eu repreendo e disciplino quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E aí vem o versículo que é um versículo muito conhecido de todos nós: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Às vezes eu acho que nós, enquanto igreja, corremos o risco de também sermos mornos, de também achar ou nos iludir com a ideia de que com as nossas boas ações, de que com as nossas boas atitudes, eu e você vamos chegar a algum lugar. Também enquanto indivíduos, depois de tanto tempo sem comunhão, sem culto presencial, sem o contato com pessoas queridas, nós talvez corremos o risco de nos tornarmos mornos. E se isso está acontecendo, ou se isso já aconteceu faz algum tempo, o convite de Deus para nós e o chamado dele a nós é o chamado ao arrependimento, a voltar-se para ele, a voltar-se para a comunhão com Deus. Não permita que o seu relacionamento com Deus seja morno, que aquilo que você faz pela sua igreja, que aquilo que você faz pela sua família, ou aquilo que você faz aí no lugar onde você está, seja algo morno. Peça ajuda para Deus para que Ele possa restabelecer a sua espiritualidade, para que Ele te ajude nessa caminhada, que também tenho certeza que tem dias que não são fáceis, tem dias que talvez a gente tenha que lutar contra essa postura morna, mas que Deus nos dê força para que eu e você possamos não ficar em cima do muro, e que Ele nos abençoe nessa caminhada. Que Deus te abençoe, que te dê um excelente domingo, uma ótima semana. Um abraço e até a próxima.